Oi, Isabel, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal do Facebook. Nós já estamos entrando no Instagram também. Só um instantinho. E hoje nós temos a nossa live especial, né, gente? Que maravilha. Que maravilha que nós estamos aqui, né? Graças a Deus. E como? E como? É só agradecer. Agradecer. Já foi o convite? Você recebeu o convite aí do Instagram? Quem eu? É. Deixa eu ver. Acho que já foi. Olha o celular. Isso. Sim. Pronto. Ele vai dar interferência no som aqui ou não? Você tem que deixar no mudo. Aí. Prontinho. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom aí, né? Meus amores, boa noite. São 19 horas. Nós estamos iniciando uma live especial hoje. Essa é uma quinta-feira totalmente especial. Vocês vão perceber o porquê que ela é especial. Nós temos uma pessoa aqui maravilhosa, que é Isabel Cruz, né? Economista, reikiana, uma pessoa que está totalmente voltada para o autoconhecimento, para se lapidar a cada vez mais. E este ano Isabel fez uma linda de uma viagem para Santiago de Compostela. E como todos vocês sabem, essa viagem é feita por pessoas que querem realmente o autoconhecimento. Ela vai explicar isso porque o caminho de Santiago de Compostela é um caminho desafiador. É o momento de você com você mesmo. Você com o seu eu superior. Você com o seu divino pessoal. Então, são momentos de profundo conhecimento e transformação. Eu não fiz esse caminho, mas meus grandes mestres fizeram, pessoas maravilhosas como Isabel já fizeram. Então, é importante você ter conhecimento de como é realmente, através de um peregrino, de alguém que vivenciou e agregou em suas células todo esse conhecimento, essa experiência, falar com congruência. Então, foi por isso que nós convidamos a Isabel e com muito carinho, muita atenção, ela aceitou participar dessa live para discorrer de toda a sua aventura, de todo o seu conhecimento e de todo o seu encontro consigo mesmo e provavelmente com o seu divino pessoal. Só ela que pode falar tudo isso. Meus amores, Isabel Cruz está aqui, à disposição de vocês. Bel, fica à disposição. Nós vamos iniciar um vídeo da chegada dela primeiro, tá bom? E depois a Isabel vai discorrer para vocês. Estou aqui, cheguei em Santiago. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a praça. Já chorei, já senti muita emoção. É muito especial. É uma batalha imensa chegar aqui. Venci. Gratidão, Deus, Santiago, Virgem Santa Maria, que esteve comigo todo o caminho, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima. Amém. Obrigada.
Então, como vocês puderam ver, né? A alegria, o entusiasmo, a felicidade dela ter conseguido chegar. Isabel está com vocês. Isabel, aproveitando, nós temos aqui já a Neuza conosco, nós temos a Alcina Alves, que está lá em Portugal, né? Conhece bem esse caminho, essa trajetória. Ah, que legal! Nós temos pessoas maravilhosas já aqui nos acompanhando, então isso é muito importante para todos nós. Fique à vontade. A live é toda sua. Primeiramente, gostaria de agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho do caminho, da minha história, o que eu vivi, né? Compartilhar com vocês. Agradeço a Guilsmeire, agradeço a equipe dela aí, agradeço também todas as pessoas da minha família, todos que me apoiaram para eu conseguir conquistar isso, né? Sim. E principalmente a Deus por me permitir viver isso. Opa. Né, gente? Então, eu resolvi começar a história de trás para frente. Que bom! Porque eu acho que isso é mais legal, entendeu? Sim, foi o momento que você chegou, né? Porque, assim, eu não tinha mais visto, até me emocionei agora ver o vídeo ali de novo. Uhum. E aí foi emocionante para mim estar vendo esse vídeo. Até porque, eu aqui me emocionei. Porque, sinceramente, nem eu acreditei que a hora que eu cheguei lá. Tá vendo? Porque, assim, você não acredita daquilo que a gente é capaz, né? Que todos nós somos. Sim. Isabel, está aqui seu querido afilhado, Ivani Amaro Pedroso. Aqui é seu afilhado. É o meu tio. É o Sérgio Pires. Um beijo. Obrigada por estar. E a minha irmã também, a Adri, está aqui no Instagram. No Instagram. Isso. Então, eu estava dizendo que a gente acha que a gente não é capaz de algumas coisas, mas todos nós somos. Tudo aquilo que a gente se determina a fazer. Então, a gente, assim, o que dá mais medo na gente é a gente não viver essa glória que é receber esse troféu de chegada lá. Por quê? Porque você tem que enfrentar muitas barreiras, né? Muitas. Então, eu me preparei fisicamente antes, espiritualmente, psicologicamente, a mente, né? Minha já estava bem preparada. Quanto tempo você teve de preparo físico? Eu fiquei 1 ano treinando, um treino bastante firme, rigoroso, e por 6 meses mais rigoroso, né? Esses 6 meses foram um treino, muita musculação, eu fiz muita atividade física, cuidando da alimentação também, comendo coisas assim, orientada por um nutrólogo, para que o meu corpo ficasse em boas condições. Fiz os exames básicos de saúde, aquelas coisas todas que você tem que fazer, né? Um check-upzinho, para saber se estava tudo bem comigo. Então, eu cuidei do meu físico, aí eu cuidei da minha mente, como eu falei, psicologicamente, eu estava, assim, bem, né? Então, você trabalha corpo, mente e alma, né? O tempo todo você está assim. E essa conexão, essa trajetória, começou muito cedo, já antes para mim, antes de eu ir para lá. Então, quer dizer, o meu caminho começou, eu estava tentando buscar aqui, quando que foi que oficialmente eu comecei a anunciar que eu ia. Aí eu achei aqui uma data de 19 de janeiro, né? Então, de 2024. Uhum. Então, eu estava lá atrás treinando, fazendo tudo, né? Mas várias coisas vão acontecendo na sua vida, no seu caminho, desafios, entendeu? Que daí esses desafios se tornam difíceis para você, que vai falar assim, como que eu vou vencer isso, né? Uhum. E todos você acaba superando. Por quê? Porque se você tem uma determinação, você consegue, né? Então, nesse momento do dia 19 de janeiro, foi quando eu bati o martelo, que eu fiz o quê? Eu comprei as passagens, eu falei com pessoas de lá, que era o quê? Que podiam me apoiar no sentido de reservas, de coisas que eu tinha que fazer. Eu não sei se todos sabem, mas eu fiz o caminho, foi de bike, né? Então, para eu fazer esse caminho de bike,
E aí você precisa de preparo físico, né? Então eu tinha que treinar. E quando eu comecei a treinar mais arduamente, que é o quê? Porque lá você sobe altitudes muito grande. Então você sobe 1.400, 1.500, 1.600, entendeu? Existe a subida lá do Pirineus, que é o início da viagem. Você anda 27 quilômetros, né? Então, eu pedalava um pouco e descia, pedalava e descia. Então, era um misto de andar e pedalar, só que para mim era mais difícil porque eu estava ainda com a bike, eu tinha que levar minhas coisas e a bike, naqueles pontos mais difíceis, né? Enquanto os peregrinos estavam com as mochilas, tinha que levar as mochilas deles, né? Então, era desafiador. E aí, aqui, o meu treino, eu fiz um treino voltado para essas dificuldades. Então, por exemplo, às vezes eu saía daqui de Sorocaba e eu ia até Salto de Pirapora e voltava. E tinha um tempo. E aí eu ia diminuindo esse tempo. Então, num pedal mais forte, num pedal mais pesado. Por exemplo, na subida, eu não colocava a marcha leve, colocava a marcha pesada, para você sentir o peso da bike como se você estivesse carregando coisas, né? E meu treino foi feito assim, toda essa programação de treino, eu contei com ajuda na academia, para o treino da parte de musculação, e da bike eu fui por mim mesmo, né, fazendo, e também fazia os passeios com um grupo, que eu faço parte de alguns grupos de bike aqui, e fui fazendo esses passeios. Então, a minha jornada iniciou bem forte, assim, foi lá em janeiro, né, quando eu comecei as reservas e tudo mais. E aí, a princípio, eu ia contratar uma empresa, que você paga um valor nesse pacote todo, e vinha as reservas do local, mas era um valor bem expressivo, financeiramente dizendo, e você tinha que cumprir algumas metas, entendeu, do dia a dia, né, para você chegar de um ponto para chegar no outro, e os lugares já escolhidos onde você faz a pernoite, etc. Aí, sorte minha, que eu fui para casa de uma amiga, né? E essa minha amiga, a gente se conhece aí pelo menos uns 20 anos. E na época que eu trabalhava numa empresa aqui em Sorocaba, eu conheci essa minha amiga. E aí eu tive uma oportunidade de morar fora um tempinho quando morei na Alemanha, né? Daí ela, nesse encontro nosso na casa dela, ela falou: Bel, mas por que você vai contratar uma empresa? Você pode fazer isso, você sabe as dificuldades que a gente tem ou não tem, né? Que a gente já viveu isso lá fora, né? Quando a gente foi a trabalho, depois a gente fez turismo, a gente viveu muita coisa. Aí eu falei, pois é, então você me ajuda com isso? Porque eu estava precisando de um empurrão, de uma ajuda. Aí começou com essa listinha aqui, ó. Aqui começou o roteiro. Então, eu comecei a fazer essas reservas, foram 4, 5 lugares que eu fiz a reserva. Que basicamente eu saí do Brasil, peguei um voo, com conexão em Lisboa, mas o meu destino era Madrid. Chegando em Madrid, eu tinha um tempo bem curto para sair do aeroporto, pegar um ônibus, ou um táxi, ou um Uber, o que fosse, para chegar numa estação onde eu pegava um trem. E esse trem ia me levar até Pamplona, né? Que não era ainda a cidade onde iniciava o caminho. Aí, lá de Pamplona, eu peguei um ônibus para fazer uma viagem, então deixei minhas bagagens, minhas coisas no hostel que eu tinha reservado. E aí eu fui até Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a última cidadezinha da França que faz divisa com a Espanha, né? E esse caminho que eu fiz, você tem vários caminhos lá, né? Esse caminho que eu fiz é o caminho francês. Você fez o caminho francês? O caminho, vamos falar que é o mais tradicional, todo mundo fala, né? O caminho tradicional. Aí, lá de Pamplona, eu fiquei uma noite, quando eu cheguei, descansei nessa noite, daí no dia seguinte eu já teria que ir o destino para começar o caminho em si. Aí eu peguei um ônibus, que só tem um ônibus num certo horário lá,
e você chega no local. Que foi uma viagem, eu acho, de umas 3 horas, eu não me lembro bem, 4 horas. E até brinquei com meu tio que estava aí, que eu mandei vídeo para ele quando estava fazendo essa viagem, e a estrada era a curva era U, não era nem curva S. Então, ele fez uma pergunta aqui para você. Eu estava esperando você fazer as colocações para mim poder ler a pergunta dele. Entende? Ele pergunta para você qual foi o momento em que você pensou em desistir, se é que você pensou. Nunca pensei em desistir. Tá vendo? E a Célia entrou aqui também. Então, daí, nesse caminho, que a montanha, né? E você vai assim na montanha, você vai descendo igual um caracol, assim, ó. Até você chegar no pé lá embaixo. Olha. E esse primeiro trajeto são os desafiador. Desafiador. São os 27 quilômetros, tá? Que você faz e que, para mim, eu não procurei ler sobre o caminho, assim, cada etapas. Eu só sabia disso porque conversei com alguns peregrinos antes de ir. Quer dizer, alguns não, 2 peregrinos, tá? Que tinham feito. Eles fizeram a pé. E aí eles me falaram realmente que era o mais difícil, né? Então, de 27 quilômetros que você vai, praticamente são 20 quilômetros é subida. Entendeu? É subida sem parar. Então, eu comecei o caminho nesse dia, no dia 19 de maio, quando eu comecei o caminho. E foi uma trajetória onde eu estava assim, preparada psicologicamente, porque eu sabia já da dificuldade, né? Então, no caminho vai acontecendo de tudo. Então, você vê pessoas que passam mal, as pessoas que desistem porque ela pode ter uma torção no pé, ou ela machucou a própria coluna, sabe? Carregando uma mochila muito grande, entendeu? Outros carregam uma mochilinha muito pequenininha. E nesse primeiro dia, parece que o dia virou dias, semanas. E você viveu tudo aquilo num dia só. E, na realidade, são horas, né? Porque eu comecei às 8 da manhã e cheguei às 4h30 da tarde no albergue. Sim. E esse primeiro albergue que a gente fica, ele lá é um dos albergues mais antigos que tem, que é mantido pela igreja católica. Então, é um lugar muito tradicional para você ficar. E conforme você chega, você vai ficando hospedado, entendeu? Aqui no piso 2, ou no piso 1, e lá embaixo, né? Conforme a ordem de chegada, ou se você fez a reserva. Aí, nesse local, a gente vai, por exemplo, assim, tendo surpresa daquela pessoa que você viu lá no começo do caminho de manhã, sei lá, 6 horas da manhã, 8 horas, né? Porque eu saí para tomar café um pouco antes das 7 horas da manhã e eu estava de bike, né? Testando a minha bike, o banco estava muito alto, ficou um peso, daí eu parecia que eu não conseguia, sabe, se entender ali com a bike, né? E aí você encontra pessoas no albergue, pessoas que eu vi na igreja, pessoas que eu almocei junto, pessoas que eu tomei café. E aí você leva uma surpresa quando se encontra alguém lá, daí você fica feliz que aquela pessoa conseguiu, né? Com certeza. É uma conquista diária. É uma conquista diária, entendeu? Então, por exemplo, assim, lá no primeiro dia a gente ficou sabendo de pessoas que passaram mal, né? E essa pessoa que passou mal, teve ambulância, sabe? Depois falaram que a pessoa é um senhor que queria muito fazer a esposa queria muito que ele fizesse o caminho. Mas ele passou mal, foi levado de ambulância, eu não sei o que depois se sucedeu a ele, né? Mas ali vira uma união de todos os peregrinos e uma energia muito linda, né? Sim. Que depois de você fazer tudo isso, toda essa peregrinação, da dificuldade, etc., você acorda no dia seguinte, começa a tocar as músicas em canto gregoriano,
no albergue para te acordar. Isso começa às 5 horas da manhã. Encanto gregoriano. E aí vai baixinho, baixinho para você, né? E vai aumentando. Daí chega uma hora que fica um volume que daí tá o albergue inteiro tocando isso. Quer dizer, ninguém mais dorme, entendeu? Porque você tem que levantar, você tem que sair, se preparar suas coisas, porque o albergue precisa ser limpo para a nova turma que vai chegar. Sim. E aí, nesse dia, estava chovendo, né? Aí você fala, e agora? Como que vai ser, né? E aquele tempinho, né? E aí você... Aquele tempinho gostoso para você ficar um pouco mais... E aí eu conheci pessoas que eu vi somente nesse dia e que eles ficaram gravadas para mim. Porque cada um acaba contribuindo com uma coisa ou com outra, né? E aí essas pessoas, algumas delas, eu sei que chegou no final do Caminho de Santiago, algumas eu nem sei, porque muitas delas eu mandei mensagem, a gente tentou se conectar, a gente trocou telefone, e a pessoa não me respondeu. Porque, como eu falei, cada dia é um novo dia e um novo desafio, né? Nesse primeiro dia que você foca tão bem, que você encontrou essas pessoas, ficou super contente, né? Lembra tão bem dos cantos gregorianos. O que te mais marcou? O que mais marcou para mim nesse primeiro dia? Eu acho que o caminho todo que marcou para mim muito, além da preponderância assim, enorme, gigantesca da natureza, porque é uma natureza muito expressiva lá, é muito. Sabe quando você fala assim, estou nas nuvens, estou com as cabeças nas nuvens, né? Às vezes a gente usa esse termo, né? Eu literalmente fiquei nas nuvens lá. Porque você sobe tanto, sobe tanto, que chega uma hora que vem um vento, assim, sabe? Passando, daí você olha assim, é a nuvem passando na sua frente, assim, ó. Que bênção! Meu, você fica... Então, eu falei, agora eu entendi o que é estar nas nuvens. Então, isso daí foi muito marcante para mim. Então, quer dizer, uma presença ali de Deus, do divino, que é de cada um. Eu ia te perguntar em que momento você sentiu mais forte a presença de Deus. Já nesse primeiro dia aí foi assim. Desde o primeiro dia. Sim, é muito emocionante de você lembrar, sabe? Porque é uma presença assim intensa. Entendeu? Não é uma questão sutil, mas Não. E aí vai aparecendo pessoas no teu caminho que vão te ajudando, né? De todos, e o que eu percebi muito também é o que eu falei aqui, duas coisas que me marcou isso daí, né? Essa presença, essa coisa divina, e os próprios peregrinos, porque ali, quando você começa o caminho, é muita gente. Você olha a estrada, é um monte de gente, sabe? É muita gente indo. E é uma época que eu fui, que o clima é mais propício, é uma série de fatores, então tem um pouco mais de gente ainda, né? Não tanto igual agora, acho que eu depois, quando entra o verão lá, mas já é uma pré-temporada, né? Certo. É uma pré-temporada. E aí os próprios peregrinos, porque eles vão assim passando coisa para a gente, que cada um é uma coisa especial, né? Então, por exemplo, você chegava... Eu lembro do coreano, do menino que a gente fez amizade, eu fiquei conversando com ele lá no hostel onde a gente dormiu, em Saint-Jean, e ele era um coreano, novinho, 23, 24 anos, não sei, alguma coisa assim. Daí ele tinha uma mochila gigantesca, a mochila dele era dessa largura, dessa altura, dava meu tamanho a mochila. Aí eu falava, como você vai conseguir levar isso, né? E, enfim, ele foi uma das pessoas que eu vi lá
que chegou lá, acho que umas 7 horas da noite no destino, né? Eu tinha chegado um pouco antes, mas ele chegou depois, mas ele chegou. Eu fiquei muito feliz de vê-lo lá. E foi até uma pessoa que eu ajudei a ele fazer a reserva, senão ele seria um que não ia conseguir reserva, porque depois, no meio do caminho, eu conheci a Cris, que é uma menina acho que é de Minas, é uma mineira, e ela foi uma das que não tinha feito reserva, e ela não conseguiu ficar no albergue. Daí ela foi para a próxima cidade, para a próxima e para a próxima. Nessa dela ir para a próxima, ela acabou andando, parece que 8 ou mais 10 quilômetros. Que daí ela teve uma distensão no nervo ciático, e isso inflamou a perna dela, sabe? Porque eu fui conhecer ela lá para frente do caminho, mas foi bem nesse trecho. Então, o seu cuidado é muito sério, como você cuida da sua mente, do seu corpo, e você tem que ouvir o teu corpo. Uhum. Né? Você fazia todo esse esforço físico, tudo isso, às vezes acabava até a sua comida no meio do caminho, não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber, entendeu? Até você chegar no seu destino. Mas quando você tomava um banho, arrumava suas coisas, jantava, que era o almoço-janta, você acordava no outro dia, sei lá, 5, 6 horas da manhã, você acordava inteira, assim, como se você tivesse dormido uma noite maravilhosa numa cama macia, daqueles lençóis, sabe, de algodão egípcio. E, na realidade, não é nada disso, porque você dorme num albergue. Eu escolhi, né, dormir num albergue, porque eu queria viver essa vida dos peregrinos, né? Então, você dormindo no albergue, você chega no albergue, você recebe um kitzinho, assim, que é um lençol, uma capinha que você coloca na sua cama, uma capinha que você coloca no travesseiro. Tem lugar que tem coberta, tem lugar que não tem. Uhum. Tem lugar que tem para alugar, tem lugar que não tem. Aí eu pegava e fazia... Meu agasalho era a minha coberta, entendeu? Sim. E eu ia me virando assim. Então, por exemplo, essa noite, exatamente eu acordava, né? Daí você vai tomar banho, tem lugar que o banheiro é misto, não para o banho, não para o banho, mas, por exemplo, eu chego, fecho, entro para tomar banho, eu saí, mas alguém na fila pode ser um homem que está vindo na fila que vai tomar banho. Né? Aí tem lugares que eram separados, aí é só mulheres, mas aí tem os boxes para você tomar banho. Então, você encontrava de tudo. Então, o lugar que a água era muito quente, o lugar que a água era fria. Aí, eu nunca sabia aonde eu ia dormir, como seria a minha cama no dia seguinte, como seria esse lugar, se seria mais reservado, se seria muita gente. Um quarto de 4 pessoas, 6 pessoas era maravilhoso, mas eu cheguei a dormir em quartos de 20 pessoas, 30 pessoas. Então, desafiador. Aí, quando tinha quartos que eram só feminino, era melhor, porque as mulheres são mais calmas, né? Para dormir. Tá. Aí tinha aqueles lugares que você dorme e tem homens no quarto, e eles roncam. Ronca muito. Aí você não consegue dormir, você fala, nossa, amanhã eu vou estar muito cansada, né? Não vou conseguir. O que acontecia? Você acordava, você estava ótima. Porque mesmo que você dormisse da 1 da manhã ou das 2, às vezes eu cheguei a dormir para acordar às 6, eu dormi 4 horas. Mas era um sono tão reparador. Você acordava, você falava assim, nossa, o que nós vamos viver hoje? O que temos hoje, né? Para onde nós vamos? O que temos para hoje? Só então, agradecer. Era naquele dia que eu acordava, daí que eu ia olhar o mapa, né? E ver qual é a próxima cidade. Então, a minha reserva eu fiz só para os primeiros 5 dias. Depois do 5º dia, eu ia viver o que acontecesse no caminho, que eu não sabia. Né? E aí, olha aqui o mapinha do lugar aqui, né? Que está Santiago de Compostela, está aqui. Para vocês terem uma ideia.
Então, quer dizer, a cidadezinha que eu comecei, ela está aqui em cima, mas não vai dar para ler, né? Então, até brinco de pegar o mapa e olhar. Vai devagar. Eu andei tudo isso daqui. Vai devagar. Isso. Passa mais devagar. Isso. Aí, assim. Isso. Assim, aí. E quando você olha esse mapa hoje, qual é o seu sentimento? Meu sentimento é de vitória. Muita vitória. Que eu tenho uma força que nem eu sabia que eu tinha. Que eu sempre fui, né, muito forte, muita perseverança, muita resiliência. Eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Isso faz parte da minha vida, para tudo que aconteceu na vida, etc. Mas eu não sabia que eu era uma fortaleza, né? Sim, reconheceu os seus valores. Até tem um pedaço aqui do caminho que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que aconteceu um fato que foi muito difícil para mim. E isso aconteceu no quarto dia. No quarto dia. Então, nesse trecho aqui, ó, que vai de Esterra, eu não sei falar muito bem espanhol, Esterra a Logronho. Né? Esterra a Logronho, tá aqui. Esse trechinho que tá o meu dedinho aqui, os dois, né? Certo. Aqui eu vivi uma outra parte da história do caminho, sabe? Porque aconteceu um fato aqui que foi muito, muito forte para mim, que eu teria motivos para desistir do caminho. Sim. E eu não falei isso para muita gente, eu falei para algumas pessoas. Umas 2 pessoas da minha família, eu acho que uns 2 ou 3 amigos, né? E aí eu falei, lá na hora que eu vou estar aqui, eu vou receber o que é para me falar, né? Com certeza. Então, eu acredito que eu falei assim, eu acho que eu devo compartilhar isso. Nesse trajeto do meu quarto dia, eu saí de manhã normal e tudo mais, e eu tinha comprado essa agenda lá em janeiro, onde eu comecei a fazer o meu planejamento, né? Fazer o meu roteiro, sabe a minha rota? Vou sair da onde, para onde, quilometragem, altitude, o que tem que se preparar, só isso daí que eu fiz. Eu cheguei em Puente La Reina. Puente La Reina foi um lugar maravilhoso. Conheci um americano lá, conheci uma brasileira e fiquei num hostel de uma brasileira. Foi assim, uma recepção maravilhosa que eu cheguei lá, foi muito gostoso. Tinha uma brasileira também que cuidava da recepção do hotel. Até a gente fazia uma retirada de cartinhas lá quando chegava, daí eu tirei essa cartinha aqui. Saiu isso para mim. Você pode ler para a gente? Aqui tá, viva la vida, gratitude, fé, paz, sol, alegria, generosidade, atividade, amor, paciência. São várias. E saiu para mim aqui a palavra do dia, amor. Tá vendo? Né? E Puente La Reina não seria um lugar para eu parar, porque eu de bike deveria ir um pouco mais à frente, mas eu fiz questão de parar porque é um lugar muito bonito, é um lugar muito legal. Então, eu fiquei hospedada nesse albergue que é de uma brasileira, uma gaúcha, e conheci esse americano, conheci essa menina que era de Curitiba, e a gente foi jantar junto. Enfim, a gente brindou, tomamos vinho, porque lá é muito regado a vinho, né? E eu sou apaixonada por vinho, não tinha como não fazer isso. A minha agenda ficou na recepção do hotel, eu esqueci dela lá. No dia seguinte, se prepara, sai e vai para o caminho. Quando eu estava lá no meio do caminho, eu lembrei da minha agenda. Aí liguei para a Joelma, falei, Joelma, aconteceu isso. Aí falei, puxa vida, e agora? Aí existe os mochileiros, vamos chamar assim, não sei, faz o transfer das mochilas. Certo. Porque tem peregrino que acha que a peregrinação não vale se ele não carregar o peso, se ele não levar a mochila dele.
Então, tem gente que está passando mal, que teve problema na coluna, deu problema na perna, mas não deixa a bagagem. Outros despacham a bagagem, né? Certo. E todo mundo, quer dizer, está valendo do mesmo jeito. Cada um, o Com caminho certeza, de cada um. da sua forma. forma. De cada um, né? E aí esqueci a agenda, e aí falei com a Joelma, ela falou, puxa, Isabel, o que será que aconteceu? Por que você esqueceu da agenda, sendo que o caminho é tão importante para você? Uhum. Eu falei, puxa, Joelma, não sei, algum aviso, alguma coisa para mim. Enfim, acertei com ela para tentar que essa agenda chegasse para mim. Daí eu fiquei numa cidade chamada Esterra, aguardando esse cara vir com as mochilas e ia trazer minha agenda. Aí paguei lá, peguei e rumo continuar o caminho, porque eu tinha feito 25 quilômetros já e eu tinha mais 27 para fazer. Certo. Naquele dia. Naquele dia. Tá. Que era o quarto dia. Qual era a média por dia? Qual era a média por dia, aproveitando? Você tem que fazer... Nós temos umas perguntas aqui, depois eu já vou ler. A gente tem que fazer de 60 a 70, tem dias que você pode chegar a 70, mas tem dias que você vai chegar a 40. Então, na média, ele tem que dar entre 50 e 60 quilômetros. Tá. Para permitir que você percorra tudo, né? Tá. E aí eu saí, depois que peguei minha agenda, me despedi ali da cidade e seguindo meu rumo. Eu tive que passar por um pequeno trecho da cidade, bem pequenininho, para eu pegar o que a gente chama lá, aqui é ciclovia, né? Eu não vou lembrar o nome agora que se chama lá. Uhum. Enfim, eu ia pegar a ciclovia. E aí, para passar nesse trechinho. Aí era uma subida, onde eu tinha que passar por umas ruazinhas assim, meio estreitas, que você vira para lá, vira para cá. Como a minha bike estava pesada, eu estava bem devagar. E aí, eu meio que quase que quando você vai para parar na esquina, são aquelas chão de pedra, sabe? Casas de pedra, bem assim. Daí eu olhei para a direita, não estava vindo nada. Quando eu fiz esse movimento para a esquerda, pum! Apagou tudo. E eu fui atropelada por uma van que estava fazendo entrega da Amazon. Então, eu fui jogada de cima da bike, eu voei de cima da bike e caí no chão, né? Daí você cai, você bate a cabeça, eu bati aqui. E aí, a minha clavícula veio aqui na frente, aqui assim, ó. Sabe? Quando veio aqui. Aí, naquele momento, eu já, né, me estabilizei assim, pedindo as orações para os meus protetores, para minha Nossa Senhora. E nem nesse momento, seguindo a pergunta anterior do seu afilhado, nem nesse momento você desistiu? Não. Eu pedi força para... vontade de desistir. Pediu força. Pedi força para eu poder continuar. Certo. Pedi força para eu continuar. Então, ali eu fiz as minhas orações, enquanto eu estava caída no chão, porque você fica zonza, eu bati, né, e foi uma batida forte aqui no meu ombro, eu vi que veio aqui para frente, assim, sabe, a minha clavícula, ela deslocou para cá, né? E aí eu fiz isso aqui, movimentei e coloquei no lugar, como se encaixasse aqui, sabe? Encaixei. Aí eu já iniciei fazendo o meu reiki ali. Isso. Iniciei o reiki. Minha proteção. Isso. Nível 3. Mestre. E aí, com aquele tombo que eu estava, eu tinha uma mochilinha pequenininha, eu levava documento, passaporte. O que tinha de fora documento, passaporte, que é tudo papel, isso, né? Eu tinha o meu Santiago de Compostela, que estava comigo. Sim. E Nossa Senhora estava comigo. Então, na hora que depois que eu fui me dar conta, eu falei, nossa, será que quebrou? Será que eles estão inteiros comigo aqui? Né? Eu só fui descobrir depois que fui levada para o hospital, eu fui de ambulância, quando coloca aquele mobilizador.
Veio o resgate, eu consegui ligar para o cara que era com quem eu aluguei a bike, né? Então ele mandou um socorro lá, de resgatar a bike, resgatar minhas coisas. Daí a mulher da rua viu o problema, enfim, para registrar ali o BO e tudo mais, eu fui para o hospital, fez todo o atendimento. Eu tive que fazer vários exames lá, fez tomografia para ver se não tinha traumatismo, né? Eu fiquei algumas horas no hospital, eu acho que das 4 da tarde até pelo menos 9 da noite, em observação. E aí eu tinha que ir para a casa de alguém. Né? Tinha que ir para a casa de alguém porque eu tinha que ficar 24 horas de observação. Aí o cara que é o dono da empresa com que eu aluguei a bike, ele foi pessoalmente lá. Ele falou, não, Isabel, eu vou pegar você e você volta para Puente la Reina, que era a cidade de onde eu tinha saído de manhã. Aí eu falei, não vou voltar para Puente la Reina, eu quero ir para frente. Quero ir para frente. E eu falei assim, deixa eu descansar, eu dormir. Eu tenho a minha última reserva hoje, que é o 5º dia que está lá a reserva, já está paga, já está tudo certo. Eu prefiro dormir nesse local, e aí amanhã eu acordo e a gente decide o que vai fazer. Pode ser assim? Porque daí ele falou, você quer que eu avise sua família? Você quer voltar para o Brasil? Você quer... Você quer fazer o quê? Então, o vídeo de chegada é exatamente isso. Você quer fazer o quê, né? Eu falei, sim, eu sei que eu quero ir para frente. Eu falei para ele, eu posso ir de carro, de ônibus, a pé, eu posso ir do que for, mas eu vou para frente. Sim. Então, daí, no dia seguinte, eu fui resgatada por ele, onde pegou a bike, teve que arrumar a bike, onde bagunçou lá, estragou. Pegou as minhas coisas, me pegou e eu peguei e paguei um táxi, que é aqueles de van, assim, que leva a bike dentro, e a gente foi para a próxima cidadezinha, que é Logronho, igual eu estava falando aqui. Aí, Logronho, eu fiquei um dia lá, naquele dia que seria o dia inteiro que eu caminharia, fazia as coisas, eu fiquei só refletindo, né? Por que tinha acontecido isso comigo? Por que tinha acontecido isso comigo? Qual era o sinal que eu tinha que prestar atenção? É como se eu tivesse sido arrancada do caminho. Essa é uma das perguntas, cortando um pouquinho, mas essa é uma das perguntas que a Neuza fez aqui. Qual foi o momento que você sentiu mais a presença espiritual? Né? Ela fez aqui uma pergunta que eu achei interessante. Bel. Pode falar a pergunta dela. Minha linda, qual foi o momento que mais te emocionou e qual foi o momento que mais você sentiu a presença de Deus? E depois o seu afilhado também tem algumas perguntas aqui, né? E eu acho que é importante. Eu vou falar assim que... Deveria saber falar bem o espanhol, dar risada. Paciência. Como eu senti a presença de Deus em todos os momentos, desde que eu comecei a planejar essa viagem, e lá, essa coisa se intensificou, né? Que nem eu falei, porque a grandiosidade da natureza que você vive ali, né? Até muitas pessoas estão no caminho, porque eu encontrei muito ateu e ateia no caminho, entendeu? Muitos que não acreditam em Deus. E eles estavam lá no caminho, mas por quê? Para contemplar a natureza. Porque eles queriam contemplar a natureza. Outros estavam para tentar um encontro espiritual. Olha. Né? Daí, eu do meu jeito, eu tentava falar de Deus, né? Tipo assim, como assim? Não, você está aqui? Eu falei assim, que você acredita nessa grandiosidade que nós estamos vendo aqui? Olha essa montanha, olha esse céu, olha tudo isso aqui, né? Então, tudo isso daí era, por exemplo, a presença de Deus ali muito grande. Então, quer dizer, naquele momento que eu sofri o acidente, eu sei que eu fui amparada ali na hora. Fui carregada. Sim. Aí depois, aqui assim, meu desafio era a Joelma, que era a brasileira também, que ficou me ajudando, e o Acácio.
tenho muita gratidão por eles. O Acácio me ligava, e aí, Isabel, como que você tá? Não sei o quê. Daí ele foi no dia seguinte lá para levar a minha bike. Ele chegou lá e eu achei que eu ia estar inteira roxa, né? Porque aqui tudo, não tinha nada, tinha só um inchaço, porque aqui de mim ficou uma bola grande, sabe? E não quebrou, nada quebrou, né? Mas ficou aqui. Ele falou, Isabel, não dá para acreditar. Tá vendo? Não aconteceu nada com você. Existe a mão de Deus. Eu falei, esse lugar aqui, ele é mágico, ele é divino. Entendeu? Eu falei assim, eu tinha que passar por isso, né? E aí que ela falou assim, essa presença de Deus que eu falei ali, e a presença foi quando, assim, como eu deveria voltar para o caminho, né? Porque era como se eu tivesse sido arrancada do caminho e eu queria voltar para o caminho. Daí eu pedi para a Virgem Santa Maria, porque lá eles têm as grandes igrejas, inclusive uma das igrejas mais lindas que eu visitei, que foi a Catedral de León. León não, me perdoe, de Burgos. E lá é a Virgem Maria, a Virgem Santa Maria, que é a padroeira assim, da cidade, de toda essa região, né? Aí eu pedi para ela que ela me iluminasse e me desse um sinal se era para eu continuar o caminho ou não. Porque naquela noite eu tive muita dor, né? Porque eu nem contei aqui, mas eu já volto nessa partezinha anterior a essa cidade. Eu dormi, aí no meu sonho veio a trilha e o caminho para mim, né? E o caminho, isso aqui era da minha bike, ó. Tinha isso daqui, o pessoal tirava sarro de mim porque estava isso aqui na bike, né? Porque o caminho todo tem a seta de sinalização, né? Sei. E aí aqui, até guardei isso aqui, né? E aí no meu sonho veio exatamente essa seta, mostrando o caminho. Mostrando o caminho. Então eu tinha que voltar para o caminho. Só que daí eu não podia mais sair fora do caminho, igual aquele caminho que eu ia pegar, o caminho da bike, que era o mais fácil de fazer, porque tem lugares que você pode andar bike e peregrinos, e tem lugares que só bike. E que andar de bicicleta naquele caminho não dá, é difícil, entendeu? Então, mas nessa visão, nessa orientação espiritual que eu tenho certeza meu anjo da guarda e tudo mais me colocou, era para eu estar no caminho. Então, o tempo todo, depois daquele ponto, eu só fiz no caminho, nos lugares mais terríveis que você possa imaginar, mais terríveis, de passar de bike, de fazer, porque eu fiquei 4 dias, né? Eu fiquei o dia do acidente, o dia seguinte, aí, onde eu ia voltar aqui, eu fiz um caminho de 30 quilômetros, tá? 29,88, então eu arredondei para 30 quilômetros. Com certeza. Que é de Logronho a Nájera. Sim. Né? E nesse caminho eu fiz a pé, mas eu não tinha equipamento para fazer a pé. Eu levei a minha mochila nesse lado aqui, porque aqui eu não podia, aqui eu estava com uma tipóia, imobilizado. E aí levar a mochila só no braço, e tinha a hora que eu colocava a mochila inteira aqui, eu não sei nem como que eu consegui. Mas eu sei que teve tanta gente que passou por mim, que me viu, inclusive 2 ciclistas de Santa Catarina, que era o casal, eles me viram, e depois a gente só se encontrou lá em Santiago de Compostela. Ai, que reencontro lindo! E eu achava que eu não ia conseguir, né? Falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer esse caminho. Mas aí, como fez uma bolha desse tamanho, assim, nos meus 2 pés, debaixo do pé. E aí o meu tênis, que não era apropriado para esse tipo de caminhada, era um tênis que estava muito velho, então era um tênis assim que eu levei de reserva, que se estragasse, era para andar na chuva, sabe? Quando você pode jogar fora. Então era um tênis que era para isso. E eu tive que andar com ele. Então ele machucou meu pé, ele fez essas bolhas. Aí no dia seguinte eu não podia nem andar de bike, por causa do aqui, e nem andar como chama? De a pé. Porque como que eu ia caminhar com aquelas bolhas no pé? Aí eu fiz o tratamento, e daí eu peguei um trecho pequeno de táxi. Sim. Né?
para chegar no próximo hotel, que é onde eu ia chegar. E nesse trecho que eu ia chegar, eu tinha, sei lá, 2, 3% de bateria no celular. Num lugar perdido, era só eu e mais ninguém, só eu e Deus, mais anjos que passaram por esses lugares, né? Que eles passavam, faziam alguma coisa por mim e desapareciam do caminho. Eu falava assim, nossa, mas essa pessoa estava aqui andando comigo, quando ela foi parar? Ela desapareceu, desapareciam. E tive uns 2 ou 3 anjos nesse caminho aí, que surgiam, me ajudavam e depois desapareciam. E era uma coisa inexplicável, porque você olhava aquele caminho que ia embora assim, né? Era plantações e plantações e videiras e não sei o quê. E a pessoa tinha desaparecido. E aí eu liguei por um telefone que estava num poste, assim, quase chegando numa pracinha. O cara me ouviu, falei o meu espanhol, né, maravilhoso. O cara me entendeu. Onde você está? Estou na área de descanso aqui dos peregrinos. Pode aguardar que eu estou indo aí. E aí eu cheguei, sentei no banquinho, não aguentava de dor, estava latejando o meu ombro, sentei no banquinho, aquela dor, a dor no pé e tudo mais. Aí quando eu olho assim, vindo um carro, sei lá quanto tempo passou depois, né? Um carro lindo, maravilhoso. É um carro assim, parecia que foi pegar uma princesa. Um Rolls Royce, uma limusine. Era tipo eu acho que era uma Mercedes, um carro muito bonito. O cara chegou, pegou minha bagagem, colocou lá. Para onde você vai? Deu o endereço para ele e fomos. Só que ele não podia ir pelo meio do caminho onde o peregrino vai. Ele tinha que fazer a volta, pegar a estrada. Sim. Sabe? Andar para não sei para onde, etc. Aí, eu sei que andou o dobro do caminho que podia andar, né? Ficou uma viagem muito cara em termos de táxi. Mas foi muito, muito válida. Ali eu me senti, assim, mais uma vez abençoada. Porque eu estava num lugar que não tinha mais peregrino, porque os peregrinos que estão caminhando, eles chegam nas reservas do hotel 2h30, 3 horas, 4 horas da tarde. Já é muito. E esse horário que eu estava ali passando por essa situação já devia ser umas 4h30 ou mais. Por isso que eu não via mais ninguém. Sim. E aí você tem a sensação que você acha que você não vai chegar, né? Mas daí vai acontecendo coisas maravilhosas. Eu até fiz uma anotação. Eu queria ter escrito da minha viagem todo dia, a minha agenda aqui, mas eu não consegui, porque eu não tive, acho que, condição emocional para escrever o diário da viagem, entendeu? Mas acho que ele está tudo aqui dentro de mim. Com certeza, pelo que você está contando, não tenho dúvida nenhuma. Até eu vou ler só uma partinha que eu tinha escrito aqui, que foi o único que eu escrevi aqui, que eu fui olhar hoje isso aqui, depois, dia 24 de maio, né? Belorado, 6º dia, cumprido a meta de estar no 6º dia de peregrinação, 29,8 quilômetros, de Logronho a Nájera, na caminhada. Muitos anjos me guiaram pelo caminho e depois desapareciam. Eu já comentei, né? As sinalizações eram muito difíceis, pois não haviam suficiente, e às vezes confusas as direções. Às vezes podia andar, você tinha uma seta dessa maré, depois não tinha mais nenhuma. Eu cheguei a andar 10 quilômetros para encontrar a próxima seta, sem saber se eu estava no caminho certo. Aí, por isso que quanto tempo você levou, Bel? Para fazer o caminho? Eu comecei no dia 19 de maio e terminei no dia 5 de junho. Foram 18 dias. Então, 14 dias intensos de pedalada e andar, porque só aquele trechinho, né, que aconteceu aquilo comigo, que eu fiquei parada. O resto foi tudo no pedal mesmo. E foram 779 quilômetros. Até tenho aqui. Ao todo. Aqui é o certificado, né? Sim. Você sabe que hoje, antes da nossa conversa, eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, o que eu ganhei com esse caminho? Daí, o que você ganhou com esse caminho? Eu ganhei a chave do paraíso.
Que Então, benção! quem tiver a chave do paraíso vai saber o que eu estou falando. Uhum. Né? E o que ela significou para você? Significou um encontro inseparável de mim comigo mesmo. Sim. Entendeu? De saber o quanto nós somos seres únicos e especiais. Uhum. De você saber que você, por exemplo, assim, é única para Deus. Né? Então, eu falei dia 5, né? Eu não tinha aberto mais aqui. Eu peguei o certificado. Eu fui dia 6, porque lá no final eu podia ter chego dia 5 no caminho, mas eu optei por fazer o caminho em 2 etapas no finalzinho lá, porque eu quis aproveitar mais o caminho, porque ele ia acabar. Então ele ia acabar, eu falei, você não pode acabar ainda, né? Entendeu? É muito cedo para acabar, né? Não, eu tô mentindo. Aqui é a capela de Benedito de São Francisco, que é um certificado que você recebe. Uhum. É o convento de São Francisco, né? Isso daqui. Eu peguei no dia 6, então eu cheguei dia 5 mesmo. Eu tô com o certificado ali. Uhum. Que lindo, né? É. Muito lindo. Sabe que desde que eu cheguei, eu não olhei o meu certificado aqui no Brasil ainda, é a primeira vez que eu estou olhando. Você leu? Sim. Tá? Isabel, acredite, você é uma pessoa iluminada, nós te amamos. Sérgio Pires e família. Eu também Mas ele amo tem todos uma vocês. colocação, ele tem uma colocação lá em cima que eu deixei para agora no finalzinho, Bel. Eu estou vendo aqui porque assim, o tempo passa muito rápido, é muita coisa para falar, né? Sim. E a gente não dá tempo de falar tudo, mas aqui no certificado que eu estou tentando achar, onde que fala a quilometragem, porque o certificado mostra que são 779 quilômetros percorridos. Então, esse é o documento mais importante nosso. Sim. Né? Que é esse aqui, ó. Que lindo. Não vai dar para ler aí, eu acho, né? Mas é muito bonito. Aí, e o outro documento, que é o primordial, é esse aqui, que eu esqueci de mostrar no início. Esse daqui é assim, ó. É um passaporte do caminho que você recebe lá no primeiro dia. E aí, quando eu cheguei em Santiago de Compostela, ele abriu e falou assim, só isso aqui, Isabel? Né? Porque isso aqui mostra a sua peregrinação. Eu falei, não. Vira do outro lado. Aí, quando eu virei isso aqui, o senhorzinho deu um pulo, falou, que maravilha, o que é isso, menino? Né? Que benção! Então, cada selinho disso daqui é de uma cidade que eu passei. Às vezes tem 2 selos do mesmo dia, né? Que bom! Porque são os lugares onde eu dormi, ou uma igreja que eu visitei, né? E tem um selo especial também aqui, que tinha um cara que pintava e fazia, sabe? Não sei se vai dar para ver aqui. Esse deu. Ele fez um negocinho aqui de uma bike, sabe? Um selo muito especial. Foi lindo. Então, a gente... tipo assim, você recebe uma bênção de todas aquelas pessoas que estão ali no caminho, sabe? Que ela é muito gigantesca e um respeito enorme de todos, né? De todos com todos. Porque cada um está sendo o que é. O caminho é teu, é igual a vida. Sim. Né? Exatamente. Para mim, o caminho significou isso. O caminho é a vida. Ou seja, eu falei que eu recebi a chave do paraíso, é isso, entendeu? Então, a minha chegada foi só a confirmação desse caminho que eu percorri. Só serviu para isso. Porque, na realidade, o que eu vivi que é o caminho. Né? Então, uma analogia com a nossa vida, né? Então, quer dizer, como você está vivendo a vida, né? E lá, e o que existe da gente? O estado de presença, muito grande.
Porque o meu desafio ali no pedal era o estado de presença. Se eu não tivesse presente, você podia cair, porque eu passei por caminhos muito difíceis que não dava nem para andar de bike. Uhum. Eu tinha que permanecer no caminho, sabe? Sim. E tinha que estar realmente no estado de presença, no aqui e agora. No aqui e agora. Então, assim, estar no estado de presença, no aqui e agora, é a coisa mais perfeita que existe. Com certeza. Bel, aproveitando essa oportunidade e a colocação do Sérgio lá em cima, qual é a mensagem que você deixa para todos nós? E para quem pretende fazer esse caminho? A mensagem que eu deixo é: olhe hoje para o teu caminho. Né? O que é o teu caminho? O que é a tua vida? Né? O que você está fazendo com ela? Como que você está lidando com os desafios da vida, né? Porque a gente é um ser muito especial. E o primeiro a reconhecer isso é você mesmo. Sim. Então, você tem que se reconhecer isso e valorizar isso em você. Que benção. Depois você vai conseguir valorizar os que estão à sua volta de uma maneira muito inteira. Né? Com certeza. Inteira. Essa palavra mais importante. A minha principal mensagem é olhe para a tua vida. O que você está fazendo com ela, né? Porque assim, o que a gente leva daqui? Lá no caminho eu vi, você pode sobreviver com uma mochilinha. Eu saí daqui do Brasil com uma mochilinha que tinha aproximadamente 5 quilos, que era a minha bagagem, que andou comigo o tempo todo. E que eu achei muito. Ou seja, eu consegui viver com 5 quilos e ainda sobrou coisa. Poderia viver com menos. Poderia viver com menos, entendeu? Então, você fala assim, é o que você leva da vida, só isso. Você não precisa de muita coisa, né? Você não precisa de muita coisa. Que mensagem maravilhosa, Bel. E aí vem tem o muita coisa para falar do caminho, porque se a gente falar de cada etapa, do que eu vivi, o que eu não consegui anotar, mas eu acho que está dentro de mim. Com certeza. E quando está dentro da gente, a gente consegue espontaneamente falar, né? Com certeza. Até tem umas gravuras que eu achei depois saindo de lá, quando fui visitar meu primo, né? Isso aqui eu comprei lá quando fui visitar meu primo na Inglaterra. De uma paisagem que representou muito o meu caminho, sabe? Aí eu tinha saudade da minha cachorra. Olha que benção! Então, daí falava assim, nossa, eu ia juntando coisinhas pelo caminho, né? E você percebe que cada vez que você fala, você transmite uma emoção muito linda, né? Uma mensagem de vida muito bonita. Aí eu queria, por exemplo, assim, uma recordação. 1h12 de live. Você e nós estamos aqui? Sim. Mas eu acho que não vai deixar gravar, né? Não deixa gravar depois no... Já está gravado. Já? Já. Ela ficou gravada. Ela está gravada. Olha, eu não abri isso daqui ainda. Vou abrir agora pela primeira vez. Está difícil de abrir aqui. Eu não sei se vou conseguir. Também isso daqui foi uma coisa especial que eu comprei lá em Santiago de Compostela. Quantas coisas vão chegando para você, né? Tipo assim, você quer achar algo das suas recordações da sua viagem, coisas pequenininhas, né? Isso daqui representou tanto eu, mas tanto eu. Eu falei, parece que foi feito para mim. Olha que lindo. Olha, que coisa mais linda. Que bênção, gente. O pessoal tá... Eu acho que eu não falei nem 10% do que tem para falar. Tá vendo? Isso aqui é maravilhoso. Olha, uma colocação do Sérgio muito bonita aqui. Depois da jornada, o que é a vida para você? Eu acho que você já respondeu, mas se você conseguir falar um pouquinho mais. A vida para mim é o hoje, o agora.
E você tem que estar presente de corpo, alma, né, espírito, por inteiro. Seja no que você for fazer, no seu trabalho, no que você trabalha, no que você, entendeu? Uma das coisas que eu fui fazendo quando eu cheguei aqui é eliminando tudo aquilo que eu não quero para mim, né? Que coisa tudo que eu não quero. Isso eu tô pegando o que eu quero, entendeu? Então tá, é por isso que eu falei que abriu a porta do paraíso, foi vindo muita coisa que há muito tempo eu tentava chegar e não chegava, né? Não chegava. Até ó, esse anel também eu comprei lá no caminho. Aquele albergue que eu falei lá, maravilhoso, sabe? Sei. E que tem o símbolo do caminho, só que como ele é feito assim, como se fosse uma lapidação, ele não fica tão perfeito, né? Mas... Uhum. Então, cada coisa que tem aqui para mim tem uma recordação do lugar que eu passei. Sim, de um momento tão sublime, né? E aí, já ouvi de muitos, já ouvi de algumas pessoas, vai falar assim, quem que é essa louca? Por que fazer esse caminho? E eu fui sozinha, né? Eu fui sozinha. E aí, eu sempre faço uma analogia, né? A gente vem sozinho para esse mundo, você vive um tempo com algumas pessoas do seu lado, né? Do lado, na frente ou atrás, e depois você volta sozinha, né? Sim. Você vem sozinho e volta sozinho. Essa é a jornada da vida, né? E lá você tem que ficar sozinho. Então, o melhor caminho é qual? É você sozinho, porque você faz o que você quiser, da hora que você quiser, como você quiser. Entendeu? Exatamente. Você vai tomar um café, pode ser que aquele café dure 1 hora, o café, mas você apreciou o café como deveria ser apreciado. E aí, isso não tem preço que paga, não tem dinheiro, né? Como se diz lá. O Mastercard tem aquela propaganda lá, né? Não tem dinheiro que pague isso. Não tem. Porque é uma coisa única. Exatamente. E lá existe a parte difícil que todo mundo acha, são as mesetas, porque ela é monótona. Para quem anda, para quem vai de bike, para tudo. Diz que é chato, é cansativo. E as pessoas têm torturas. Tem gente que desiste do caminho nas mesetas, que é o deserto. É o deserto. É o deserto. Né? E foi a parte que eu mais gostei. Para mim não teve esse deserto. Para mim foi florido, foi assim, divino. Né? Por um encontro com você mesmo. Sim, encontro comigo, encontro com Deus, encontro com aquelas coisas que você diz assim, do teu divino, tá? O tempo todo você pode acessar o divino, né? Sim. Então, é como se eu acessasse o divino e ele permanecesse comigo, todo dia, toda hora. Que benção. Meus amores, infelizmente, em razão do horário, da questão das plataformas, nossa, eu sei que vocês entendem isso. Essa é uma live que dá ainda mais, acho que dá mais umas 3 lives, né? Parte 1, 2, 3. Poderíamos fazer parte 1, parte 2 e parte 3. Porque eu estou, assim, curiosa para saber como foi a sensação, a emoção da sua chegada. Descreve um pouco para a gente. Nem que a plataforma caia. O pessoal está sabendo disso. Pelo menos um pouquinho. Como foi a sua chegada? A sensação é estranha. É estranha. No dia que você chega, você leva um choque, assim. Sabe, um choque do tipo... Aconteceu isso mesmo? Peraí, é verdade? Você fica assim, sem chão. Você fica sem chão, como se... né? Porque é muito intensa. E aquela praça, a chegada de todo mundo, ela tem uma energia muito forte. Uhum. É uma energia assim que você não dá para descrever, só sentindo mesmo. Então, aquilo é forte. No dia seguinte, você se sente, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Né?
dá uma sensação de vazio. Daí eu achava que só eu senti isso, mas eu conversei com outros peregrinos depois, com pessoas que já fizeram lá atrás, ou que fizeram mais recente, e elas sentiram a mesma coisa. Porque, assim, como você está empenhado ali, você está vivendo aquilo, você está presente, você está 100% presente, né? E você está sem planos dali para frente, né? E aí você vê que a sua vida vale ouro. Né? Vale ouro, porque você fala assim, o que eu posso fazer? Agora eu posso tudo, entendeu? Sim. É uma descrição assim que é muito difícil de colocar em palavras. É muito difícil de colocar em palavras. Então, para você não colocar em palavras, eu vou aproveitar a oportunidade. Estou aqui, cheguei em Santiago. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a praça. Já chorei, já senti muita emoção. É muito especial. É uma batalha imensa chegar aqui. Venci. Gratidão, Deus, Santiago, Virgem Santa Maria que esteve comigo todo o caminho, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima. Amém. Obrigada. Ai. Que emoção. Até eu. Né? A gente fica realmente feliz com a sua jornada, feliz com essa caminhada. Eu lembro da primeira iniciação do Reiki aqui, né? Então, eu acho que são momentos assim importantíssimos da vida. Eu fico extremamente feliz por você. Né? E eu fico extremamente grata e uma felicidade imensa dessa oportunidade de estar comentando da minha viagem pela primeira vez com você, né? E com quem está nos ouvindo aí. Porque Isso, com muitos eu contei alguns trechinhos, né? E essa oportunidade imensa de estar aqui falando sobre isso, de você me ouvir, né? De querer me ouvir. Eu estou querendo te ouvir mais, porque eu conheci Santiago de Compostela, mas eu conheci, não assim, peregrinação, mas em excursão, porque você sabe que eu gosto de viajar muito, né? Sim, sim. E eu acho, assim, extremamente importante. É realmente o autoconhecimento, trocar a roupa da alma, é um aprendizado que você não tem em faculdade nenhuma, em local nenhum. É só você com você mesmo. Não existe faculdade melhor do que essa. Aí você se torna PhD em todos os sentidos. Bel, querida, gratidão imensa por aceitar o convite, por colocar tudo isso para nós. Gratidão a todos que estão aqui, comentaram, participaram, questionaram. A importância de tudo isso para nós não tem, é valor. É muito valor. Tá? Gratidão ao pessoal do Facebook, gratidão ao pessoal do Instagram. E as suas últimas palavras? É com você. Eu agradeço cada um que esteve aqui conosco, aqui no Instagram, que esteve aqui no Facebook. Peço perdão se não consegui responder várias colocações aí, porque a emoção é muito grande, é difícil de estar aqui falando, né? Mas é um presente divino que eu recebi. Né? Nessa oportunidade de estar aqui falando isso, e espero ter outras oportunidades de estar... Nós podemos fazer a parte 2 agora. Contando mais história. Tá bom? Um beijo a todos. Gente, fique com ele, tá? Gratidão, gente. E aí vocês percebem que a presença divina pode estar
a todo momento, e ela está a todo momento conosco. É só nós termos fé, confiança e essa força inigualável que a Bel teve. Tá? Gratidão, gente. Peraí, tem gente falando para mim postar o álbum. Peraí, deixa eu ver se esse álbum tá fácil aqui. Vai. É a sua irmã que tá, Adriana, que está aqui pedindo para você postar o álbum. Olha lá, gente. Aqui olha tem que álbum de cada coisa aqui do caminho, entendeu? Uhum. Deixa eu mostrar uma foto aqui que para mim isso daqui é o auge do caminho, assim, que é o sebreiro. Olha essa foto. Isso, aí. Olha que linda. Que imagem maravilhosa. Esse álbum foi um presente das minhas irmãs, preparado pela minha irmã aí, Adri. Uhum. Que ela pegou os melhores momentos e me deu essa recordação maravilhosa. Que lindo. Até peço perdão de não ter comentado, porque, olha, tanta coisa para você falar que daí você vai, né? Eu tinha esquecido das fotos, tinha esquecido de tudo. Esse daqui, ó, essa foto é bem famosa, tá vendo? Ó? Esse daqui foi no segundo dia, quando eu saí, que estava chovendo, que eu falei lá, ó. Olha lá, 790 quilômetros que faltavam. Que bom, né? Que bom. Quanta gratidão. Quanta maravilhoso estar aqui. Todas as pessoas, tá? Beijo, gente. Gratidão amo imensa. Vocês, Bel. amo aí minha família. Tchau. Tchau.